A cidade de Vila Clara sempre teve uma rotina tranquila, quase entediante. Era o tipo de lugar onde as portas permaneciam destrancadas, os vizinhos se cumprimentavam com acenos longos e o tempo parecia respeitar um ritmo antigo, sem pressa. Samuel Arantes, um senhor de 63 anos, era conhecido como o mestre dos chocolates. Seu ateliê artesanal, o Cacau da Serra, ficava na entrada da cidade, numa construção de madeira envelhecida pelo vento serrano e o passar dos anos. Com as mãos marcadas pelo tempo e olhos atentos aos detalhes, Samuel fazia questão de criar cada ovo de Páscoa com o mesmo zelo com que moldava a própria vida, em silêncio, com respeito e perfeição. Faltavam 10 dias para a Páscoa, quando ele recebeu uma encomenda incomum. Não vinha pela loja física, nem por telefone, mas em um bilhete deixado sob a porta durante a madrugada. A letra era trêmula, como se escrita com as últimas forças de alguém prestes a desfalecer. Um ovo, de barro, oco por fora, cheio por dentro, entregar até a sexta-feira anterior à lua cheia. Não abrir, jamais. No final, uma assinatura ilegível e um número de telefone com prefixo de outro estado. Samuel franziu o senho. Nunca aceitava encomendas tão específicas sem conhecer o cliente, mas havia algo naquele papel que lhe causava um desconforto estranho, como se recusá-lo fosse um erro maior do que aceitá-lo. Com a curiosidade aguçada e o orgulho de artesão pulsando, ele resolveu atender ao pedido. Fez o molde em barro escuro, usando a mesma técnica ancestral que seu avô usava para criar filtros d'água e imagens de santos. O processo levou 3 dias, e quanto mais mexia na peça, mais pesado o ovo parecia, apesar de vazio. Ao final, ao tentar erguer o objeto, Samuel percebeu algo incomum. O barro parecia ter absorvido a temperatura de seu corpo, mas se recusava a esfriar ou esquentar. Era morno, vivo, pulsante, como se houvesse algo ali dentro. A notícia da peça curiosa se espalhou rapidamente pela cidade. A neta de Samuel, Júlia, uma adolescente esperta e curiosa de 15 anos, insistiu em vê-lo. Quando o avô mostrou a ela o ovo de barro, a garota tentou, por impulso, bater com uma colher para ver se era frágil. A colher entortou, e naquele exato instante, uma rachadura surgiu na parede do ateliê, do nada, como se a casa inteira tivesse sentido o impacto. Samuel, assustado, recolheu o objeto e trancou-o no porão. Naquela noite, a temperatura da cidade caiu abruptamente e um nevoeiro grosso cobriu Vila Clara. Na manhã seguinte, uma notícia abateu os moradores. A senhora Carminha, vizinha do ateliê, havia desaparecido. Sua porta estava escancarada, a chaleira no fogo e o rádio ainda ligado. Nada fora levado, nenhum sinal de arrombamento, apenas um rastro úmido que seguia até o limite da mata que rodeava a cidade. Samuel não conseguia ignorar a coincidência. Carminha fora uma das poucas que soubera do ovo, e dissera em tom de brincadeira, na noite anterior, que pretendia ver se o famoso tesouro de barro era mesmo real. Durante os dias seguintes, mais 2 desaparecimentos ocorreram. O padeiro Zeca e uma criança chamada Luan. Ambos haviam tocado ou tentado se aproximar do ovo, segundo relatos vagos de testemunhas. Samuel, tomado pelo medo, decidiu ligar para o número da encomenda, mas só ouvia estática. Em um impulso, tentou quebrar o ovo com um martelo. O impacto fez o porão tremer, as lâmpadas estourarem e o relógio do corredor parar às 3:03. Hora que se repetiria misteriosamente em todos os relógios da cidade naquela madrugada. Foi nesse ponto que Samuel percebeu. O ovo não era um objeto. Era um receptáculo, uma prisão, ou talvez uma porta. Na noite seguinte ao terceiro desaparecimento, Samuel dormiu com um crucifixo entre os dedos e uma vela acesa no criado mudo. Ele não era exatamente religioso,
Mas havia algo de antigo e instintivo nos símbolos que evocava. A sensação de estar sendo observado não vinha mais apenas quando estava no ateliê. Agora, seguia-o até o quarto, insinuava-se nas sombras do corredor, sussurrava quando o vento soprava entre as frestas das janelas. Júlia, preocupada, insistia que o avô entregasse o tal ovo à polícia. Mas como explicar? Como justificar que aquele objeto, feito com suas próprias mãos, parecia puxar pessoas para o nada? Na quinta-feira, véspera da data limite da entrega mencionada no bilhete, Samuel desceu ao porão com Júlia. Armado com uma lanterna e um envelope onde guardava o bilhete original, ele decidiu fazer algo impensável: abrir o ovo. Não quebrá-lo, mas sim encontrar uma forma de verificar seu interior. Com uma pequena serra para cerâmica, começou a cortar o topo lentamente numa linha circular. A cada raspagem, o ar parecia mais pesado. Júlia começou a sangrar pelo nariz. A lâmpada oscilava. E então, quando finalmente a tampa se soltou, o interior revelou algo que não deveria existir. Não era chocolate, nem barro seco. Era um líquido, espesso, escuro como petróleo, que se movia lentamente dentro da casca, como se tivesse vontade própria. No centro, uma estrutura orgânica pulsava, algo semelhante a um coração, mas feito de raízes entrelaçadas e símbolos que pareciam runas desconhecidas. Ao redor, havia marcas como garras arranhando o interior da casca, como se algo tivesse tentado sair. Júlia, em estado de choque, murmurou: Isso é um útero. Samuel cobriu imediatamente o objeto, mas já era tarde. Naquela noite, a cidade acordou em pânico. Todos os sinos da igreja tocaram às 3h03 da manhã, sozinhos. As janelas da escola foram estilhaçadas ao mesmo tempo. E no meio da praça, apareceu uma figura encapuzada, imóvel, encarando a câmera de segurança instalada em frente à farmácia. Quando os moradores foram verificar as imagens, descobriram algo ainda mais estranho. A figura usava um colar com um pequeno ovo de barro pendurado no pescoço. O rosto não aparecia, mas os olhos brilhavam no escuro, olhos que Júlia jurou reconhecer. Eram os olhos de Luan, o menino desaparecido. Na manhã seguinte, Samuel e Júlia encontraram um novo bilhete sob a porta do ateliê. A mesma letra trêmula, a mesma assinatura ilegível. Mas agora com uma frase apenas: não era para abrir, agora ela vai nascer. Acompanhando o bilhete, havia um mapa da cidade com pontos vermelhos marcando os locais dos desaparecimentos. E no centro de tudo, o ateliê. Júlia sugeriu fugir, mas Samuel recusou. Se ela vai nascer, então é aqui que vamos tentar impedir. Eles decidiram procurar por qualquer pista nos livros antigos de sua família. Entre páginas mofadas e registros de antepassados portugueses, encontraram uma caderneta com anotações feitas por seu bisavô, datadas de 1914. Ali estava a única menção a um ritual chamado Pachomare, uma cerimônia pagã que ocorria a cada 33 anos, sempre na primeira lua cheia, após o equinócio de outono, justamente a data que se aproximava. O ritual envolvia a criação de um casulo de barro sagrado, construído por um mestre de mãos puras, para conter o espírito da devoradora. Um espírito feminino que nascia a cada geração, faminto por almas, e que só poderia ser selado dentro do símbolo da fertilidade corrompida, o ovo de barro. O bisavô relatava que na última vez a criatura havia escapado por causa da curiosidade de um dos aprendizes, e desaparecimentos misteriosos assombraram a vila por décadas. A história se repetia. Na madrugada de sexta-feira, exatamente às 3h03, Samuel desceu ao porão com um plano. Ele criaria um segundo ovo, feito com a mesma técnica, mas selado com sangue e orações de seu povo ancestral. Pretendia enganar
O espírito, fazer com que a devoradora fosse atraída pelo novo receptáculo e assim aprisioná-la novamente. O problema era o tempo e o fato de que, naquela madrugada, o primeiro ovo começou a rachar sozinho. Na noite de sábado, o céu parecia mais pesado do que nunca. As nuvens se arrastavam lentamente, como se quisessem esconder a lua cheia, mas não conseguiam. Cada passo em Vila Clara soava abafado, como se o mundo estivesse prestes a desabar em silêncio. Júlia preparava o que pudesse, velas, sal grosso, orações rabiscadas num caderno, enquanto Samuel moldava o segundo ovo de barro com pressa e precisão. Ele sabia que, como ceramista, suas mãos possuíam a memória do barro. Mas dessa vez, sentia algo mais conduzindo seus gestos, como se estivesse sendo guiado por memórias que não eram dele. O primeiro ovo, deixado trancado no porão, agora tremia constantemente, como se algo rastejasse por dentro tentando sair. Da casca rachada, escorria um líquido negro, e vozes sussurravam nomes dos desaparecidos, um a um, como se cada vida estivesse sendo digerida por aquela entidade. Júlia, mesmo aterrorizada, não deixava o avô sozinho. Ela quer que você esteja sozinho. É assim que ela entra, dizia, recitando as palavras do diário do bisavô. Mas por mais que seguissem os rituais antigos, havia dúvidas. Será que o tempo era suficiente? E se a criatura já estivesse livre? Às 3:03 da madrugada de domingo, quando a lua atingiu o zênite, o ovo do porão explodiu com um som surdo, como um osso se partindo por dentro. Do barro estilhaçado, ergueu-se uma figura grotesca, uma mulher alta e magra, de pele rachada como argila seca, com olhos de obsidiana e cabelos que se moviam como serpentes líquidas. Sua boca se abria em silêncio, mas todos em Vila Clara ouviram o grito. Um grito que arrancava lembranças. Pombos caíram mortos do céu. O sino da igreja partiu-se ao meio. O tempo parou por alguns segundos. Samuel subiu as escadas com o novo. Ovo em mãos, envolvido em fitas com runas e selado com cera vermelha. A criatura se voltou para ele com um sorriso torto e sem lábios. Júlia, do alto da escada, começou a entoar uma prece antiga em voz firme, enquanto Samuel, com as mãos trêmulas, apresentava o ovo. A criatura hesitou. Seus olhos se fixaram no objeto, e ela cambaleou como se estivesse sendo puxada. O chão tremia. A luz da lua concentrava-se sobre o ovo. E pela primeira vez, Samuel percebeu que não era apenas um ritual de contenção, mas de troca. Para selá-la de novo, seria necessário um sacrifício. Samuel entendeu o preço antes mesmo que as palavras ancestrais terminassem de sair da boca de Júlia. Ele sorriu para a neta e sussurrou: "Você é a última da linhagem. Agora é com você." Em um movimento rápido, pressionou o novo ovo contra o peito e deu um passo à frente. A criatura gritou, tentou recuar, mas foi puxada em espiral. Barro e carne se fundiram, luz e escuridão colidiram. Em um segundo, tudo silenciou. E no lugar onde Samuel estava, só restava o novo ovo, agora completamente liso, com uma tonalidade cinza-prata, pulsando levemente. O tempo voltou a andar. Os sinos silenciaram, o céu clareou, e pela primeira vez em uma semana ninguém desapareceu. Júlia escondeu o novo ovo em uma cripta sob o ateliê, envolto em correntes e símbolos. Não contou a ninguém o que aconteceu. Dizem que ela se mudou de Vila Clara no mês seguinte. Dizem que ela jamais tocou em barro novamente, mas o ateliê permaneceu lá, intacto, com uma única peça exposta na vitrine, um pequeno ovo prateado com a inscrição Pachomari entalhada na base. Toda Páscoa alguém tenta comprar aquela peça. Júlia nunca responde, mas em certas noites de lua cheia, moradores ainda juram ouvir sussurros vindos do porão e ver, refletida na vitrine, a sombra de uma figura magra de cabelos em movimento, observando em silêncio, esperando o próximo ritual.
Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.